Bem-vindos ao Viver Sustentável. O programa de hoje começa com uma boa notícia. Um grupo de cientistas brasileiros desenvolveu uma tecnologia que permite extrair de sementes de soja transgênica uma mesma proteína presente nas algas, só que em grande escala. E essa proteína já se mostrou capaz de evitar que o vírus da AIDS ataque as células vaginais das mulheres. Quem nos fala sobre isso é o engenheiro agrônomo, professor e deputado federal Mendes Tame. Olá, professor. Olá, Elia. Infelizmente, os casos de AIDS vêm crescendo novamente no Brasil. E a boa notícia a que você se referiu é exatamente esta. Uma tecnologia brasileira que, a partir da soja transgênica, permite que eu desenvolva uma proteína capaz de combater a AIDS. Esta tecnologia, ou esta proteína, já havia sido identificada por pesquisadores americanos, mas a partir das algas azuis e verdes, e não em número suficiente para que eu pudesse ter uma resposta a nível comercial. Um gel desenvolvido a partir da proteína cianovirina, que deve ser aplicado na vagina antes das relações sexuais, já foi comprovado que combate a transmissão do vírus HIV e impede a sua multiplicação no corpo humano. A tecnologia para produzir a proteína da soja transgênica, desenvolvida por pesquisadores da Embrapa, foi destaque em recente edição da revista científica internacional Science. Segundo os pesquisadores brasileiros, a soja transgênica é a melhor fábrica para produzir este gel, esta proteína, em larga escala. O projeto brasileiro, iniciado em 2005, conta com a colaboração do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e da Universidade de Londres, pretendendo desenvolver um gel com propriedades antivirais que as mulheres possam usar para evitar o contágio da AIDS quando não utilizarem preservativos. O foco é principalmente os países africanos, onde as mulheres são, via de regra, contaminadas com AIDS por seus parceiros. Na cultura de muitos países, o uso do preservativo não é respeitado. Com esse produto, a mulher não precisa da opção do homem em querer usar ou não. Ela mesma pode se prevenir. A tecnologia brasileira prevê o desenvolvimento de uma soja geneticamente modificada, onde será introduzido um gene que induz a planta a produzir em grande escala a proteína em suas sementes. Na verdade, os cientistas da Embrapa testaram a produção da cianovirina não somente a partir da soja, mas a partir das plantas de tabaco e outras culturas de bactérias e de fermentos. No entanto, foi a soja transgênica a que se mostrou mais viável a essa produção em larga escala. Bom, meu nome é César, eu sou adestrador e, deputado, eu queria saber se é possível saber quais são os bons e maus produtores de soja. Nós conseguiremos fazer com absoluta perfeição essa distinção quando dispusermos de um sensoriamento remoto por satélite mais perfeito do que aquele de que hoje dispomos. Quando conseguirmos verificar o que acontece em áreas menores do que 100 hectares. E também quando nós conseguirmos fazer o zoneamento ecológico, econômico de toda a Amazônia. Quando esse zoneamento estiver pronto, nós vamos nos concentrar naquelas áreas onde está completamente proibido o desmatamento. Por outro lado, nós só teremos condições de realmente saber se um produto é produzido legalmente, sem nenhuma agressão ao ambiente, quando tivermos o rastreamento completo dessa produção.
No Brasil, 64% das grandes companhias afirmam não possuir metas ativas de redução de emissões de gases de efeito estufa em seus planos estratégicos. Já entre pequenas e médias empresas, esse percentual sobe para 75%. Os números foram levantados pelo sumário do programa CDP, Gestão das Mudanças Climáticas na Cadeia de Valor, Desafios e Conquistas. O CDP é uma instituição internacional sem fins lucrativos que trabalha visando a um sistema global único, estimulando empresas a medir, gerenciar, divulgar os seus dados, visando a uma redução dos gases do efeito estufa. O relatório de 2014 no país contou com a participação de 140 fornecedores, indicados por 66 empresas que já participam do programa, gigantes como Ford, Unilever, Walmart, Bradesco, Braskem e Marfrig, entre outras. Segundo o CDP, a pesquisa revela que a maioria das companhias ainda não incorporou a gestão de riscos e emissões nos seus planos estratégicos, e nem que as mesmas sejam levadas à cadeia de fornecedores e clientes. Os setores que apresentam a maior propensão ao estabelecimento de metas de redução de gases do efeito estufa são os setores energético e o setor de serviços. 13 empresas são citadas como casos de sucesso no relatório. O Grupo Libra, fornecedor da Braskem, o Modline Solutions Corporativas, fornecedora do Banco Bradesco, e o WEG, fornecedora da Marfrig. Estas companhias conseguiram reduzir a emissão de CO2 durante a produção e, paralelamente, ganhar eficiência nos seus processos, diminuindo custos e melhorando a performance econômica. A Modline Soluções Corporativas recebeu nota grau A, no que se refere à estratégia de negócio e à incorporação de metodologia de redução de gases do efeito estufa. Trata-se da primeira empresa brasileira a receber esta nota tão alta. E das 3.400 empresas que no mundo inteiro foram avaliadas, apenas 121 empresas foram agraciadas com o grau A. É lamentável que das grandes empresas no Brasil, 64% ainda não se preocupem com a mudança nos seus métodos, na sua tecnologia, para incorporar formas mais eficientes de reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Essa mesma porcentagem, lamentavelmente, sobe a 75% nas pequenas e médias empresas, quando todas as empresas brasileiras deveriam estar preocupadas em aperfeiçoar a sua tecnologia para a redução dessas emissões de gases do efeito estufa. Não percam no próximo bloco, o professor Mendes Tami irá responder sobre questões ambientais. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. Você sabia que hoje a nossa biodiversidade está dividida em hotspots ou pontos quentes? Este conceito surgiu por conta de um dos maiores dilemas dos conservacionistas, o de saber quais eram as áreas mais importantes a serem preservadas na Terra. Hoje existem 34 regiões consideradas hotspots em todo o planeta. Os critérios para a escolha dessas áreas são a existência de espécies endêmicas, ou seja, específicas de um ecossistema, e grandes taxas de destruição. A área de todos os hotspots soma apenas 2,3% da superfície terrestre, e nesses lugares se concentram em torno de 50% das plantas e 42% dos vertebrados conhecidos. A Mata Atlântica e o Cerrado são os hotspots brasileiros. Olho vivo, consumidor. Estudo aponta que a Mata Atlântica é a vegetação mais devastada do país, com 70,95% de área derrubada.
A região dos Pampas é outra que também já perdeu muito, cerca de 60% de sua área. Na marca dos 40% de vegetação derrubada, o Cerrado assusta, porque sua degradação começou há apenas 40 anos. A Caatinga apresenta um processo avançado de deterioração, em torno de 37%. A Amazônia e o Pantanal perderam até hoje cerca de 15% de sua extensão. Portanto, lute contra o desmatamento. As florestas precisam ser preservadas para o equilíbrio do clima e da biodiversidade. Neste bloco, o professor Mendes Tami irá responder sobre questões ambientais. Professor Tami, dizem que o processo capitalista de produção é o grande responsável pelas mudanças climáticas que presenciamos. O senhor acredita que a grave crise ambiental que se prenuncia poderia também significar o fim do capitalismo, pelo menos na forma que hoje conhecemos? Você tem toda a razão, Iria. Na verdade, a população mundial não aceita mais esse sistema predatório que explora ao máximo os recursos de uma forma insustentável, normalmente recursos fósseis, e, além de tudo, ainda descarta resíduos de uma forma irresponsável, contaminando o solo, a água e o ar. No entanto, o sistema capitalista, na minha opinião, não deve terminar. O que ele deve é gradativamente ir incorporando essas novas tecnologias e substituindo energias sujas por energias limpas. É evidente que um grande investimento será necessário para reconstruir o mundo num modelo sustentável. As mudanças climáticas, o processo de adaptação e os esforços para contê-las mediante a redução de emissões têm implicações significativas para o desenvolvimento econômico e social, para os padrões de produção e consumo e, portanto, para a criação de empregos, para a geração de renda e para a redução da pobreza. Essas implicações trazem, evidentemente, riscos e oportunidades imensas para trabalhadores e trabalhadoras em todos os países, mas principalmente para os mais vulneráveis dos países em desenvolvimento. Para compatibilizar crescimento econômico e desenvolvimento com a estabilização do clima e um padrão ambiental sustentável, será necessária uma mudança drástica rumo a um desenvolvimento limpo e a uma economia verde, com baixas emissões de carbono em todo o mundo. Isso exigirá de economias e sociedades uma segunda grande transformação, tão significativa quanto a primeira, ocasionada pela Revolução Industrial. Nesse sentido, o crescimento verde e o desenvolvimento limpo podem trazer um impacto tríplice favorável: desenvolvimento ambiental, o segundo impacto, o impacto social, e o terceiro, um impacto econômico. Com a escassez de matérias-primas, notadamente a água potável, a humanidade corre o risco de ver se agravar os conflitos bélicos ou até mesmo uma nova guerra mundial? Evidentemente, Iria. Hoje já temos em diversas partes do mundo conflitos decorrentes de questões econômicas, religiosas ou conflitos raciais. Poderemos vir a ter conflitos também ambientais e, resultantes desses conflitos ambientais, em função da ausência de água e da escassez de condições de vida em determinadas regiões do mundo que se tornam inóspitas e inabitáveis, poderemos vir a ter hordas de refugiados ambientais vagando pelas diversas regiões do mundo e criando problemas políticos, sociais e econômicos de difícil solução. Professor, cerca de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável e 2,5 bilhões não têm qualquer forma de saneamento. O que isso acarreta em termos sociais? Infelizmente, Iria, as consequências últimas dessas estatísticas que você também tem colocado revelam uma tragédia. Mais de 8 milhões de mortes por ano, sendo mais da metade delas de crianças. Enfatizando, a ausência de água e saneamento pode significar doenças e morte.
A ONU e a comunidade internacional estão engajadas nas metas do milênio para tentar reduzir o déficit hídrico em 50% até 2030. O grande desafio é encontrar os recursos financeiros para tal empreitada. A boa notícia é que ainda há soluções e, para fugir ao catastrofismo que assola a mídia em geral, nosso programa vem fazendo a apologia destas soluções viáveis e ao alcance de todos. Recomendamos a todos os agentes públicos, ocupantes de cargos no Executivo, Legislativo ou Judiciário, que leiam o livro Água, que a editora Bertrand Brasil lançou em 2005, onde personalidades e especialistas nos fornecem algumas sugestões e propostas de enfrentamento destas questões humanitárias. O prêmio da Royal Society para o livro de ciência do ano foi concedida ao jornalista e ativista ambiental Mark Linas. Em seu livro 6 Graus, publicado no Brasil pela editora Zahar, o autor, baseado em previsões dos cientistas, aborda o que aconteceria ao nosso planeta se a temperatura na superfície da Terra se tornasse, em média, 6 graus mais quente. Na verdade, são inúmeras as publicações que trazem 100, 200, 500, 1001 sugestões de como cada um deve agir para reduzir a sua pegada de carbono e, dessa forma, contribuir para criar uma humanidade mais sustentável. Professor Tami, um amaciante de roupa mais ecológico chega a custar até 20% menos, mas ainda perde nas vendas para o convencional. As empresas estão fazendo produtos que agridem menos o meio ambiente e sem aumentar o preço. Então, por que tão pouca gente compra? No Brasil, 80% dos consumidores dizem que valorizam os produtos ecológicos. No entanto, apenas 30% transformam esse seu desejo em efetivas compras. Já abordamos isso em programas anteriores e, na nossa opinião, o que falta é uma estratégia de marketing. Não percam no próximo bloco uma matéria sobre coleta seletiva. O Viver Sustentável pergunta: do total das emissões de CO2 do Brasil, qual é a porcentagem liberada pelo desmatamento? Letra A, cerca de 70%, B, 50%, C, 30% ou letra D, cerca de 10%? A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou: do total das emissões de CO2 do Brasil, qual é a porcentagem liberada pelo desmatamento? A resposta correta é letra A, 70%. Por isso, é preciso agir rápido contra a derrubada das florestas. A coleta seletiva é realizada hoje em 1.055 municípios brasileiros. Esse número representa um aumento de 13,8% em relação a 2014, conforme revela a 10ª edição da pesquisa Ciclosoft, divulgada no final de junho pelo SEMPRE. Realizada desde 1994, a pesquisa tem seus dados atualizados a cada 2 anos. Isto permite acompanhar de perto o que acontece com o sistema em todo o país, não apenas em relação ou não da coleta seletiva, mas também no que diz respeito aos modelos empregados, a composição gravimétrica dos recicláveis e a comparação dos custos da coleta seletiva e da convencional, entre outras informações. A Lei de 2009, que prevê uma política nacional de resíduos sólidos, prevê que todo município deve oferecer à sua população um projeto ou um programa de coleta seletiva. O histórico das edições dessa pesquisa mostra um claro engajamento dos municípios após a aprovação da lei que prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O aumento nestes 6 anos foi de 138%, mas o fato é que, mesmo assim,
apenas 18% das cidades disponibilizam o sistema de coleta seletiva, como estamos verificando no gráfico que está sendo apresentado neste momento. A pesquisa confirma a concentração dos serviços na região Sudeste e Sul, que juntas somam 81% dos municípios com coleta seletiva já implantada. Um dado interessante é que as regiões metropolitanas das 12 principais capitais brasileiras, que congregam cerca de 130 municípios, representam quase 40% dos resíduos gerados no país. O desafio é que essas cidades coloquem em prática sistemas de coleta seletiva, pois isto resultará em um grande impulso para a destinação correta dos materiais recicláveis no Brasil e terá um alto poder de influenciar a efetiva expansão do sistema. Atrelados à expansão da coleta seletiva, estão benefícios como o encerramento dos lixões, a implantação e uso racional de aterros sanitários, a reintrodução dos recicláveis na cadeia produtiva e a inserção socioeconômica dos catadores organizados em cooperativas como agentes da coleta. Como podemos verificar no gráfico, hoje somente 15% da população é atendida por coleta seletiva, o que equivale a uma população de 31 milhões de brasileiros. 20 anos atrás, a coleta seletiva custava 10 vezes mais do que a coleta convencional. Hoje, essa diferença diminuiu de 10 para 4 vezes. Ou seja, eu posso conseguir uma coleta convencional a $25 por tonelada e uma coleta seletiva a $100 por tonelada. Gostaria de saber o que é o Protocolo Verde. Protocolo Verde é um documento já assinado por todos os bancos oficiais brasileiros e que agora inicia a coleta das assinaturas dos bancos particulares, em que os signatários se obrigam a exigir, a ter critérios muito mais rigorosos do ponto de vista socioambiental na concessão dos financiamentos. E, por outro lado, também a disponibilizar linhas de créditos para financiar empresas sustentáveis, financiar atividades sustentáveis e a substituição de tecnologias sujas por tecnologias novas, limpas e renováveis. A cidade de São Paulo iniciou um programa piloto de logística reversa de eletrodomésticos. Serão instalados na região da Lapa, Zona Oeste, pontos de coleta para eletrodomésticos de pequeno porte e será oferecido um serviço de retirada em domicílio para equipamentos maiores. O projeto é uma parceria internacional entre São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, e a Agência de Cooperação Internacional do Japão. Também participam desse projeto grandes redes varejistas que já instalaram pontos de recebimento de espremedores, liquidificadores e outros equipamentos eletrônicos, como celulares e laptops, para que, descartados, esses equipamentos possam ser desmontados e reutilizados em pelo menos algumas peças. Ao comprar em uma das lojas participantes do programa um produto de grande porte, como geladeiras, fogões e máquinas de lavar, os consumidores receberão um cupom. Esse documento poderá ser usado, mediante pagamento de uma pequena taxa, para agendar a retirada do item substituído. Os produtos substituídos serão encaminhados para uma cooperativa especializada em reciclagem de produtos eletrônicos. Lá, esses produtos serão desmontados, separando-se o plástico ou metal daqueles verdadeiros componentes eletrônicos. A Prefeitura de São Paulo espera poder implementar iniciativas semelhantes em outras 4 regiões da cidade até 2020. A Lapa foi escolhida após pesquisas de opinião
e estudos técnicos elaborados pelo GIICA apontarem que os moradores do bairro são mais permeáveis a iniciativas de sustentabilidade. A região recebeu recentemente uma usina de compostagem, a qual produz fertilizantes a partir dos resíduos de 27 feiras livres. Com dados fornecidos pelo SEMPRE, Compromisso Empresarial pela Reciclagem, conheça agora como estão os preços por tonelada dos principais materiais destinados à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Belo Horizonte. Papelão, R$ 430. Latas de aço, R$ 300. Alumínio, R$ 3.400. Plástico rígido, R$ 1.400. E PET, R$ 1.700. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net ou acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui e lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa.